para uma nova vida. O textuário dessa manhã, quem tiver a revista, por favor, acompanhe com a revista. Quem tiver Bíblia, vamos acompanhar com a Bíblia também, amém? Está lá em Atos capítulo 3, o textuário. Atos 3:19. Se tiver com a Bíblia aí, abre em Atos 3, Atos capítulo 3, versículo 19. Os irmãos encontraram? E diz assim: acharam, irmão? Amém? O Atos fala assim, Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A verdade aplicada é: o arrependimento genuíno não se limita à tristeza, mas traz mudança de pensamento e novidade de vida. Hoje nós temos os objetivos da lição: compreender o significado do arrependimento genuíno, conhecer exemplos bíblicos de arrependimento genuíno, ressaltar os passos que acompanham o arrependimento genuíno, ou seja, o arrependimento verdadeiro, né? Nós vamos no texto de referência. Os irmãos só acompanham com... fala assim, texto de referência. Neemias, lá em Neemias capítulo 9, a partir do verso 1. Ele fala assim: e no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, com sacos e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram o livro da lei, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. E com tudo isso fizeram um firme concerto e o escrevemos, e selaram-nos os nossos príncipes, os levitas e os nossos sacerdotes. Vamos começar aí na introdução nessa manhã, e fala assim: logo após o povo de Israel se alegrar e celebrar a palavra de Deus, Deus produziu neles um arrependimento profundo e sincero. Está lá em Neemias 9, né? Esse fato nos proporciona lições importantes, como veremos nessa lição, né? O povo estava ali reunido, né? E aí, junto com os sacerdotes, o povo de Israel se reuniram ali para ler a palavra de Deus, né? Em texto de... eu já nunca tinha prestado atenção nessa palavra. Por que a gente fica em pé na hora da reverência da palavra de Deus? Por que a gente fica em pé quando vai ler a palavra oficial? Reverência. E o mesmo jeito que eles faziam, né? O povo ficava de pé em reverência à palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus representa quem? O próprio Jesus, não é verdade? É o verbo, né? A palavra. Então, por isso nós estamos em reverência a Ele, né? Naquele momento, toda a reverência a Ele, né? Continuando aqui. Tópico 1. O significado do arrependimento. Desde o Antigo Testamento, o arrependimento genuíno diante de Deus provoca mudança de pensamento e transformação de vida naquele que se arrepende. Reconhecer essa verdade nos leva a refletir sobre a importância de passar a revista em nós mesmos, ou seja, nos analisar constantemente, pedindo ao Senhor que sonde se há em nós algum caminho mau. O salmista, Pai do Senhor para os irmãos. Bestinho, colocado pastor para dançar. Fique à vontade, pastor. Pai do Senhor. Tópico 1.1. O arrependimento bíblico. No Novo Testamento, o termo grego metanoia tem o sentido de mudança de pensamento e propósito. Não se trata aqui de remorso, mas do verdadeiro despertamento espiritual. Billy, abre em Romanos capítulo 12, versículo 2 para a gente, por favor. 12:2? Isso. Pode ver? Isso, por favor. Romanos 12:2 diz: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar
comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí está falando do quê? Da metanoia. O que significa metanoia? Alguém sabe o que é metanoia? Não é ficar doidão não, gente. Metanoia é transformação da mente, né? A palavra de Deus fala aqui: e não vos conformeis com este mundo, ou com esse século, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para você entender o que significa metanoia, é uma metamorfose. Alguém lembra de algum bichinho que faz uma metamorfose? Borboleta. Antes da borboleta ela é o quê? Lagarta. E depois ela vira borboleta. Ela é igual a minha avó, uma borboleta, né? Então isso é uma transformação. É a mesma coisa. No original, o grego está falando sobre isso aqui. É a mesma coisa, metanoia, transformação de entendimento, de mente. É um drogado que está ali se drogando, e a palavra começa a entrar no coração, na vida dele, e ele vai largando. Quando ele vê, ele já largou tudo que não presta. Ou uma prostituta, ou uma pessoa boa também que às vezes não quer buscar Deus, né? A mente dele mudou. É transformação da mente. Aí a palavra fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tudo que a gente precisa de quê? Transformação da mente. O que o Espírito Santo está pelejando com a gente até hoje? Até levar a gente a chegar, ou Deus chamar, através da morte ou do arrebatamento. É transformar a nossa mente. Cada dia, o Espírito Santo está ali batendo na tecla. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Que aí a palavra de Deus fala: para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que às vezes a gente não entende, né? Porque a gente só quer às vezes do nosso jeito, né? Amém? Então é isso. O que está falando aqui em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo ensina a igreja que a transformação produzida pelo Evangelho de Cristo passa pela renovação da metanoia. Aí você lembra, toda vez, metamorfose, transformação. Amém? Portanto, o arrependimento a que se refere a Bíblia não é algo superficial, mas tão profundo que leva o ser humano ao novo nascimento em Cristo. Quem é que tem essa mente transformada? Só quem pode ter essa mente transformada? Quem nasceu de novo. Sim ou não? Só pode ter essa mente transformada quem o Espírito Santo agiu. É impossível alguém nascer de novo sozinho. Impossível, né? Então, quem faz essa obra em nós? A metanoia. Amém? Continuando aqui. Deus nos adverte sobre nos arrependermos de nossos pecados. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Alguém já parou para estudar esse versículo? Sobre o que o apóstolo João estava falando aqui, aliás, o que Jesus estava falando para o apóstolo João? Arrepende-te. Abra lá para a gente, pastor, para a gente em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Por favor. Apocalipse capítulo 2. Isso, parte A, por favor. Lembra-te depois de onde caíste, e arrependeste, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar, do seu castiçal, se não te arrepender. Capítulo 2, versículo. Tá, aí eu vou ler. Obrigado, pastor. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou o teu primeiro amor. Alguém lembra quem estava falando isso aqui? Para o apóstolo João? O próprio Jesus Cristo, não é verdade, pastor? Então, Jesus fala para nós: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Mas antes disso, Jesus, voltando no versículo anterior, Jesus fala assim, ó: eu sei as tuas obras. Olha só, ele está falando aqui para pessoas de Deus, pessoas cristãs, pessoas que tiveram encontro com Ele, tiveram o primeiro amor. E Jesus está falando assim, ó: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que está falando de perseverança, e que não pode sofrer os maus, ou suportar os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos. Ou seja, você sabe se ele tem discernimento para saber se a pessoa é de Deus ou não.
né? Ele fala assim, ó: e puseste à prova o que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E ó, olha só, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Só tinha uma crítica que Jesus tinha: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, olha só, muito trabalho, perseverança, né? Discernimento, mas tinha uma coisa que Jesus estava pedindo para ele voltar: o primeiro amor. É o que Jesus está pedindo para nós, né? Para a gente voltar ao primeiro amor. Aí ele fala: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Ou seja, volta para o primeiro amor, volta a buscar a comunhão com Deus. É o que Jesus estava querendo. Ele tinha tudo, né? Ele tinha liderança, tinha tudo, aparentemente, né? Perseverança. Mas estava faltando o quê? A comunhão com Deus, o primeiro amor, que era o que Jesus estava mais querendo naquele momento. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal. Está falando aí da igreja. E tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, a pessoa acaba saindo e às vezes nem percebe, né? Ou às vezes continua dentro da igreja, né? Afastado, né? Amém? Os irmãos estão entendendo? Eu estudei para poder falar isso aqui, vai dar certo. Amém? O arrependimento como condição para se viver a chegada do reino de Deus. Eu estou fazendo um resumo, tá, pastor? Porque semana passada não teve, né? Aí foi pregado por João Batista, por Jesus, por Pedro, por Paulo e todos os apóstolos. Qual era a frase que, quando eles iam pregar, que eles mais usavam? Arrependei-vos, né? Era metanoia, mudança de pensamento, né? Mudança de direção. Era uma volta de 360 graus, mudança de vida. Bispo Abner Ferreira: o verdadeiro arrependimento resulta em mudança de comportamento. O pecador arrependido se propõe a mudar de vida e volta-se para Deus. E o resultado prático disso é que ele produz frutos dignos de arrependimento. Quem falou isso aqui? Quem foi usado isso aqui foi o nosso irmão João, né? O apóstolo João. Aliás, João Batista, né? Ele pregando lá nas margens do Rio Jordão e começou: raça de víboras, arrependei-vos, produzir frutos dignos de arrependimento, né? Aí ele falou assim, ó: o soldado aí para de ser corrupto, né? Ou seja, fruto digno de arrependimento é o fruto que você é uma árvore, que você vai demonstrar que você se arrependeu de verdade. Aquele que roubava não rouba mais, né? Aquele que mentia não minta mais. Então, o fruto digno de arrependimento é quando a pessoa se converteu e ela demonstra com a mudança de caráter que ela começa a ter. É o fruto. Ela começa a produzir bons frutos. Ou seja, a vida, as palavras, as ações são transformadas através do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Amém? É como um viajante que descobre estar no trem errado. O cara está viajando ali no trem e de repente ele descobre: peguei o trem errado. Eita Jesus. Então desce e toma a direção correta. Assim é o arrependimento, né? Temos vários exemplos aí de homens na Bíblia, né, que se arrependeram ali. Jesus mesmo falou sobre Zaqueu, né? Quando Zaqueu ali, aquele homem ali de pequena estatura, ele sobe, aí Jesus olha para ele: desce daí, Zaqueu, hoje eu posarei em tua casa. Por quê? Por que Jesus foi para a casa dele? Porque Jesus olhou e viu o arrependimento nele, viu, né? Transformação. E ele falou: se eu tenho roubado alguém, se eu tenho, né, defraudado, eu devolverei. Quanto que ele falou? 4 vezes mais. Então ali é um exemplo de fruto digno de arrependimento, né? Ele teve um arrependimento sincero e com certeza hoje está de boa, né? Amém? O arrependimento implica abandonar o pecado. Arrependimento é acompanhado por uma aversão real às práticas de pecado, que passam a ser vistas com repúdio pelo novo crente, diante da excelência e da presença de Deus. Os convertidos passam a desprezar as práticas erradas que outrora os dominavam, né? Eu falo de mim mesmo, né? Por exemplo, muitas coisas, graças a Deus, preciso abandonar muita coisa ainda. Mas quando eu olho para trás, caramba, o que Jesus já fez na minha vida, né? Viciado em bebida, em tanta coisa ruim. Tem coisa que tem até vergonha de falar, é feio. Mas Jesus realmente vai limpando, né? E aí quando você... Ai, Jesus, o que foi que eu fiz? Chega a vir aquela tristeza que eu não sei explicar, que só quem sabe, quem que passa aquela tristeza naquele momento. Quando você não pede perdão e não confessa, parece que aquela tristeza fica te seguindo.
Não sei se é só comigo, né? Eu creio que todo mundo acontece isso aí. Então, é o arrependimento, né? É um dos sinais do arrependimento. Amém? Os irmãos estão entendendo? Outrora dominavam. Eles experimentaram uma tristeza real e profunda pela sua condição passada, o que resulta em arrependimento para a salvação. Isso não é um fato isolado ou esporádico, mas comum na vida de todos que vivenciaram o novo nascimento. É impossível ser uma nova criatura em Cristo Jesus sem experimentar o arrependimento genuíno pela condição de pecador. Quando pecou, fez... não é Davi. Quando Davi pecou e fez o que era mal aos olhos do Senhor, Davi recebeu uma dura mensagem divina por intermédio do profeta Natã. Os irmãos lembram a situação de Davi? O que aconteceu com Davi? Davi estava ali um dia, né, de folga, e aí está olhando lá e começa a olhar a mulher dos outros, aí deu B.O. E aí os irmãos sabem o que aconteceu, né? Ele pediu para botar o esposo dela na frente da guerra, para ele morrer. Ou seja, cometeu um homicídio. Antes disso já tinha cometido adultério com Batseba. Beleza, passou batido, ninguém viu, entre aspas. Só que tinha um pequeno detalhe. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, um rei ungido. E além de tudo ele era pastor, né? Por quê? Porque ele cuidava do povo de Deus. Ele tinha, né, a liderança ali do povo de Deus. E aí quanto mais é dado, mais é. Então, Davi está ali um belo dia na casa dele. Aí chega o profeta Natã. Bom dia, meu rei. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo, né? E Davi está ali. Aí Natã conta aquela história. Davi, tinha um homem rico, né? E tinha um homem pobre lá e tal. E aí o homem pobre tinha uma ovelhinha. O homem rico manda lá pegar a ovelhinha dele, né? A única ovelhinha que ele tinha. E Davi fica indignado. Não, esse homem tem que pagar. Não sei o quê. Aí, resumindo a história, né? Esse homem é você, Davi. Então Davi caiu em si que era ele que tinha pegado a ovelhinha, que era Batseba. Davi tinha o reino, dinheiro, riquezas, mulheres. Davi tinha aparentemente tudo. Só que a diferença, quando Davi soube, quando Deus falou com ele, o que aconteceu com ele? Na hora. Alguém sabe me responder? Alguém lembra? Quando ele soube. Quando o profeta Natã falou para ele, o que ele fez? Qual foi a atitude dele? De Davi? Rasgou seus versos e foi orar, né? Davi, ele se arrependeu na hora. E aí, naquele momento, o que aconteceu com ele? A Bíblia fala que Deus perdoou ele na hora. Está ali, está no texto. Está lá em 2 Samuel. E a Bíblia fala que Deus perdoou Davi. Só que uma coisa foi Deus perdoar e outras coisas foram as consequências que vieram depois, né? Foram tragédias que vieram na vida de Davi devido à gravidade do pecado dele, né? Um filho... Tem coisas que tem criança, não tem nem como falar, né? Então, mas as consequências foram gravíssimas. Ou seja, o pecado de Davi foi perdoado, sim ou não? Ele está na glória, sim ou não? Ele está salvo, sim ou não? Mas, até hoje, nós sabemos o lado bom de Davi e o lado ruim, porque Deus não esconde nada. Não escondeu nada, ainda mais do que ele ama, que ele ama muito, né? Que é Davi. Então, é para que sirva de exemplo para nós, né? Que temos, para nós tomarmos cuidado com o pecado, né? Para ficar de exemplo para nós. Deus permitiu isso aí. E isso para mim serve de exemplo. Se o homem era um homem segundo o coração de Deus, um homem que inspirou, né, o livro de Salmos ali, e escreveu muitos salmos, e você vê ali, você vê o Espírito Santo falando. Quantas vezes você não vai ler o livro de Salmos, você está triste ali, Deus fala com você. Eu mesmo, eu amo Salmos, eu gosto tanto de Salmos. Eu me vejo em Davi, porque nós somos, né, parecidos, semelhantes, pecadores, né? Amém? Continuando aqui. O bispo Abner Ferreira fala assim, ó: o primeiro sintoma de que surge quem está no processo de arrependimento é a certeza de que algo está errado. Algo de errado não está certo, né? A pessoa pensa assim, tem alguma coisa errada. E fala assim, ó: nessa hora o pecador se sente indefeso, envergonhado e miserável. Sua primeira reação é reconhecer que está perdido, como resultado da obra do Espírito Santo. Sente um vazio, sente que algo lhe falta e, após ouvir a palavra de Deus, é impelido a confessar suas culpas, né? Porque aí você vai lá em João, né? Filhinhos, não pequeis. Não pequeis. O apóstolo João escrevendo na primeira epístola de João, capítulo 2, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado. Aí nós lembramos de quem?
do nosso advogado, Jesus Cristo. Se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós somos justos? Nós somos justificados. E através da justiça dele, nós somos justificados. Então ele fala para nós: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o verdadeiro justo, né? E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Amém? A primeira reação, né? O arrependimento conduz à santidade. O verdadeiro arrependimento nos leva a uma nova vida em Cristo, baseada em uma nova mentalidade e em novas práticas. Abra aí, irmão Jojo, irmão Jonathan, em 2 Coríntios, por favor, 5:17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tem café? Tem. Tá aqui? Não, senhor. Ah, não. Lê pra gente, por favor, de novo. Desculpa. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O irmão sabe me explicar o que significa isso? Na verdade, o ato de arrependimento, né? É consequência do que você cai em si sobre o arrependimento, né? A partir do momento que você se arrepende, é como se as coisas passadas já tivessem sido esquecidas, né? Como a Bíblia garante. Né? E tudo se fez novo, né? Tudo a partir daquele momento que você se arrepende. Se alguém está em Cristo, olha só. Você pode prestar atenção, Paulo, toda vez que ia falar de Jesus, ele falava em Cristo, né? Ou seja, a pessoa ali passa a ser unido com Cristo. E aí ele fala: se alguém está em Cristo, nova criatura ou nova criação. Ou seja, que criatura é essa? Filho de Deus. Nova criatura, a pessoa se torna um filho de Deus. Não é mais uma criatura normal. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós somos criatura de Deus. A partir do momento que nós nascemos, né? Juntamente com os animais, tudo, nós somos criatura. Mas quando passamos a ter um verdadeiro encontro com Jesus, a Bíblia fala que nós somos nova criatura, ou seja, filho de Deus. E aí é diferente. O filho é diferente. É sim ou não? Não é diferente? Você vê os filhos dos outros e com seu filho, é diferente sim ou não? É ou não? Com seus filhos. Você trabalha, pensa em quem? Nas suas filhas. Nos seus filhos. Então é diferente. Não é que Deus menospreza ou deixa de amar, ou ama alguém menos ou mais. Não. É porque com os filhos é diferente. E a Bíblia fala: quem está em Cristo, nova criatura é. E aí é o que o irmão falou, né? Que a mente é transformada. Amém? A santidade é o estilo de vida do cristão. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos ou separados, né? Em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Que o apóstolo Pedro, né? Na sua epístola ali, falando na sua primeira epístola, né? Ele tirou esse texto do Velho Testamento, né? Que Deus falou para o povo ser santo também. E aí Pedro vai lá e, um homem, né? Homem de Deus também, falho, mas grande homem de Deus, e escreve inspirado pelo Espírito Santo. E ele fala: sede os separados. Separado para quê? O que significa isso? Ser separado. Posso falar uma coisa, pastor? Você que pastor? Pastor Olinha, falar uma coisa? Irmão Billy, quer falar? Você pode falar, você está com a oportunidade. Eu lembro que no Antigo Testamento tinha o sacerdote, ele tinha uma faixa na cabeça, tipo igual do Naruto. Uhum. Vocês aqui conhecem o Naruto? Aí, mesma coisa, era um pano amarrado, uma lâmina. Estilo lâmina, né? Laminado, assim, santidade ao Senhor. Isso mesmo. Separado ao Senhor. Isso. O sumo sacerdote é esse. Sabe disso? Só o sumo sacerdote. É isso mesmo. Santidade ao Senhor. Ou seja, nós, quando Deus nos chama, nós somos separados para o Senhor. Nós somos separados, né? A Bíblia fala isso aí várias vezes. Então
É a mesma coisa que ele falou, eu lembrei da mesma coisa que você tinha falado também. Nós somos separados, é diferente, é um povo diferente, né? A Bíblia fala que se o meu povo é o povo de Deus, se chama pelo meu nome, né? Então, povo cristão, povo que crê em Cristo, né? Então, é um povo separado, não adianta. Você às vezes está na rua, aí a pessoa olha para você, nossa, você é diferente. Só você não fala nada. Por quê? Porque o Espírito Santo está em você. É diferente, né? Eu falo, já aconteceu, eu chegar em obra, o cara olhar para mim assim, o cara da máquina falou assim, rapaz, tu é crente? Eu falei, sou. Rapaz, do dia que eu te vi a primeira vez, eu cheguei e te achei diferente. Eu não fiz nada, não falei nada. Eu fiquei até, entendeu? Mas é, né? Aconteceu isso, eu tenho certeza que aconteceu com vocês, acontece. A pessoa é diferente, pô. Tem um brilho. O pior é falar que é crente. Eu não gosto, eu tenho até medo de falar, porque... Fala que eu sou crente. Aí, meu Deus, aí o pessoal fala, eu não quero ser um crente igual esse crente. Se for pra mim ser, eu prefiro nem ser. Tem gente que é assim. Mas quem é verdadeiro, quem é separado mesmo, quem é, né? Ele é diferente. Ele é diferente do jeito que ele fala, ele é diferente. Então, isso aí é o Espírito Santo, não é a gente que, eu sou bom aqui. Se for bom de pé. Não é nada. Nós não somos nada, né? Mas é quando o Espírito Santo se coloca dentro da gente, aí é diferente. A pessoa se torna diferente. As pessoas percebem sem você falar nada. Ela te olha, nossa, tem um jeito diferente. Então é o Espírito Santo. Ninguém consegue fazer isso. Amém? Os irmãos estão entendendo? Estão me entendendo? Em Atos 2:42, vemos os primeiros cristãos vivendo em unidade e comunhão com Deus. A oração e a palavra ocupam um espaço central na nova vida em Cristo. E o arrebatamento da igreja passa a ser a nossa esperança. Quem tem esperança de ser arrebatado aí? Amém? Nós não podemos perder essa esperança, né? Por que nós estávamos ontem lá na Santa Ceia? Qual um dos motivos? Que às vezes a gente está ali, está desanimado tudo, mas... Porque nós temos esperança ainda. Muitos estão assistindo o jogo do Brasil. Perderam, né? Perderam tempo. Chegou 1-1, né? Acho que foi quanto? 1-1? Eu vi a Luísa falando. Eu nem sei. Cara, não, vai ser bem na hora do jogo. Mas aí eu pensei, não, o que é importante é Jesus. O jogo é porquê, né? Na hora a gente fica pensando, né? Que a gente também está se empolgando, quer assistir o jogo, mas isso aí passa. Né? E se Jesus já pensou que se a pessoa não vai, a última chance dele ouvir a palavra, se arrepender, ser salvo, Jesus volta bem na hora do jogo. Já pensou nisso? Bem na hora do gol. Eita, e eu fiquei, Jesus amado. Por quê? Por causa de jogo da seleção brasileira. Os caras não sabem nem que eu existo. Nossa seleção nós temos que, né? Gostar de tudo, respeitar e tudo, mas... né? Aí a pessoa não fala, não vou não, porque hoje é o jogo do Brasil. Já pensou? Aí às vezes é a única palavra, a última palavra que ele vai ouvir e a chance de se arrepender e ser salvo. Naquele momento, antes do arrebatamento, e ficou porque foi assistir um jogo. Meu Deus do céu. Jesus, pode acontecer, né? Continuando aqui. Qualquer outro chamado ou vocação vem depois da santidade. Irmãos, eu tô me recuperando, tá? Eu estava atestado ainda, mas vai dar certo. Jesus faz um importante alerta para o nosso tempo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O nosso amor não pode esfriar. Jesus está falando aqui para alguns cristãos, mas também principalmente o pessoal do mundo, né? Para nós não, nós temos que lutar para Deus renovar o nosso amor no coração. Porque se nós for nessa mesma onda aí estamos perdidos. Então nós temos que, né? Senhor, renova o nosso, nos dá amor. Um amor, eu oro para isso, né? Para Deus dar amor. Porque às vezes falta amor, né? Não tem amor, não está nem aí para os outros, não se coloca no lugar dos outros, né? Então nós temos que pedir a Deus amor, porque Ele é a própria fonte de amor, né? Porque a Bíblia fala, porque Deus é amor. Deus ama, sim ou não? Mas a Bíblia fala que Ele é amor, Ele é a própria fonte. Então não tem um amor, um exemplo maior do que o amor dele. Não tem. O maior exemplo de amor está lá em João 3,16, que todo mundo sabe de cor e salteado. Todo mundo sabe, né? Bispo Abner, santidade é o padrão da pureza e ética moral do crente em Jesus Cristo. Santificação é o processo que se inicia no novo nascimento. Alguém sabe a diferença do novo nascimento para a santificação?
novo nascimento, eu falo demais, né? Não, pode falar, irmão. Eu Nós estamos entendo aqui. que o novo nascimento é o aceitar de Jesus e a santificação é o processo, certo? Agora eu vou dar um exemplo prático. Eu virei um Polo 0 km. Acabei de sair da fábrica. Nasci de novo, né? Faz de conta que eu sou um carro zero, só para vocês entenderem. Eu sou um Polo 0 km. Só que aí eu fico andando aqui em Brasilinha. O que vai acontecer comigo? Se eu ficar andando aqui em Brasilinha, no Polo 0, vou ali na chácara, o que vai acontecer comigo? Suspensão, pneu e óleo. Não. O que vai acontecer comigo andando na poeira? O que vai acontecer comigo se eu sou o Polo? Vai começar a sujar, não é? Aí depois eu vou para onde? Para limpar. Então é o processo de santificação. Entendeu? Você nasceu de novo, só para vocês entenderem, entendeu? Nasceu de novo, eu sou o Polo 0, faz de conta, né? Eu sou o carro 0. E aí eu preciso sempre estar limpando, por dentro e por fora. Entendeu? É o processo de santificação. Só para um exemplo para vocês entenderem. É só isso, né? Para ficar mais fácil. Os irmãos entenderam? Amém? Vamos lá, continuando aqui. O novo nascimento se estende por toda a vida do cristão. Bispo Abner também menciona 2 termos encontrados nas cartas de Paulo aos Efésios e aos Colossenses: despojei-vos e revistais. Segundo ele, são expressões que apontam para a mudança radical na vida de todo aquele que passou pela experiência do novo nascimento e agora faz parte da família de Deus. Eu tenho uma notícia para você. Você faz parte da família de Deus. Faz parte. Meu amigo. Faz parte da família, que é a única família que não vai se acabar. Nunca, jamais. Jamais vai se acabar essa família. Eu ensinei que o arrependimento genuíno leva à tristeza pela condição de pecado, seguido pelo afastamento do pecado e do viver em santidade para Deus. Agora nós vamos falar aqui no tópico 2.1. Vou dar uma pulada aqui porque o tempo está corrido e eu tenho até 10 horas, né? O arrependimento de Manassés. Alguém lembra quem foi Manassés na Bíblia? Fala, Bíblia. Qual dos dois? O rei Manassés. Eu esqueci de dizer. Porque tem o Manassés, filho de José do Egito. Isso é verdade. Manassés é o que era bonzinho, não era muito bom, não. Esse era mau. Tem o Manassés, filho do rei Ezequias. Quer que eu fale? Pode falar, irmão. Você sabe mais, você fala. Eu tô brincando de falar. Pode falar. Ezequias, né? Hã? É o filho do rei Ezequias. Isso. Manassés foi um homem mau, um homem muito mau. Vou dar só um exemplo aqui para vocês lembrar. Quem tem coragem de pegar um filho e tacar no fogo? Alguém? Pegar os próprios filhos e queimar no fogo para deuses estranhos? Ele tinha essa coragem. Agora você imagina o coração do homem. Se ele tinha coragem de fazer isso com os próprios filhos, imagina com os outros. Aí um belo dia, aquele homem, ele era agoureiro, feiticeiro, bruxo, tudo que não presta tinha naquele homem. Um belo dia ele foi preso, né, pelo rei de Babilônia, foi levado. E aí ele está lá, né, sofrendo, comendo pão agora, sofrendo, e de repente ele começa a confessar os pecados dele, faz uma oração. E o que acontece com ele? Alguém lembra? Deus salva Manassés e ainda manda ele de volta para casa. Como é que agora me explica um negócio desse? Se fosse olhar pela nossa ética e ótica, esse homem tinha salvação, sim ou não? Tinha não. Tinha não. O incrível que a maioria dos reis e descendentes reais, tudo era assim, né? Profano, tudo era, a maioria era assim, e era os pecados mais cabulosos que tinha. Eles faziam. Só que o detalhe, esse foi um dos piores reis. Não tem ninguém pior que ele não, assim, que eu já estudei assim. Que... A Bíblia diz que teve acho que 2 os piores, Acabe e segundo considerado o pior rei que teve além de Acabe. Então, só para a gente ter um exemplo, que Manassés, mesmo sendo um rei tão ímpio, tão mau, a Bíblia fala assim: e dos teus pecados não me lembro mais. Deus perdoa ele. Creio que ele está salvo, sim ou não? Nós vamos encontrar Manassés lá. E aí, irmão, dá um abraço aqui. Porque Jesus veio salvar o pior, pessoas boas, pessoas ruins. Jesus mandou, a palavra tem que ser semeada tanto para os bons como para os maus. Na nossa ótica, se
Se nós fosse julgar nós mesmos, não estava nem aqui também. Amém? A Bíblia diz que os seus pecados podem ser mais negros que a escalada se tornarão mais puros. É isso mesmo. O Manassés foi sem dúvida um dos piores reis de Israel. Ele profanou o templo do Senhor, era cruel, assassino, voltou-se para adivinhações, práticas de ocultismo, tendo matado os próprios filhos no fogo, sacrificando para Moloque, né? Por fim, o juízo divino o atingiu e ele se viu preso na Babilônia. Contudo, no pior momento de sua vida, Manassés se arrependeu de todos os seus pecados, se voltou para Deus com o coração contrito, orou, se humilhou perante ele e foi salvo. E liberto ainda, voltou para casa ainda. Olha só. Devido ao arrependimento sincero e ao quebrantamento, Deus perdoou Manassés. A história de Manassés mostra como o amor divino alcança até mesmo o pior dos pecadores, oferecendo perdão e salvação para aquele que se arrepende. O Senhor diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Fala de veste de transformação, né? Por isso que Jesus fala, né? Que aqueles que foram fiéis a eles andarão de branco com ele. Por quê? Vai ter as vestes transformadas, né? Que é as vestes da salvação. Amém? O arrependimento de Nínive. O profeta Jonas foi enviado por Deus a Nínive com uma dura mensagem de eminente destruição e juízo pelos terríveis pecados daquele povo. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia e pregava, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, será destruída. Como resultado da pregação do profeta, o povo de Nínive creu, se arrependeu de seus pecados e se humilhou diante do Senhor. E o que aconteceu com o povo de Nínive? Que eram, se eu não me engano, 120 mil pessoas. Alguém lembra o que aconteceu com o povo? O povo ia ser destruído, se arrependeu. E o que aconteceu com eles? Eles foram salvos, sim ou não? Sim. Jesus falou deles. Jesus fala deles. Que no dia do juízo, não é verdade? O povo de Nínive vai se levantar contra testemunho contra aquela geração que não creu em Jesus. E Jesus falou: está aqui quem é maior do que o profeta Jonas. Olha só. Então, um povo creu num pregador que não queria nem pregar. Que fugiu, que a cachalote, a baleia, sei lá, engoliu ele. Né? E aí... Eu já vi a história da cachalote, né, pastor? Teve um cara, o Jonas do século 21, que um peixe cachalote engoliu ele e acharam o cara e o cara estava vivo. E vi essa história que aconteceu de verdade. Aí ele é chamado Jonas da nova geração. E aí o cara estava vivo, dentro de um peixe grande chamado cachalote. Se não me engano é isso. Como é que é o nome? Uma espécie de baleia. Isso, é uma espécie. É tipo um peixe também, é baleia. É interessante. E realmente o cara estava vivo. Isso aconteceu de verdade. O engraçado da história de Jonas é que a gente foi criado pelo Jonas dentro de um peixe grande e confortável, né? Uhum. Tá bonitinho, esperando alguma coisa. Só que o Jonas, ele fala, viveu o inferno durante aquele período. Aí você imagina, você apertar dentro do peixe, sem queimar pelo braço do estômago do peixe. Muito bom não. Eu fiquei gripado 2 dias, eu estava com falta de ar, tentando respirar por cima, eu estava, Senhor, eu vou morrer. Já não é bom, imagina dentro de uma baleia, escuridão, né? Rapaz, ali foi um milagre mesmo. Continuando aqui, né? Então, os ninivitas, a exemplo de Nínive, serve de farol para os nossos dias, pelo anúncio do evangelho pela igreja. Deus manda que todos os seres humanos se arrependam, pois chegará o tempo do julgamento. Lê para a gente, irmã Marivane, Atos 17, 30 e 31, por favor. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Amém. Mas Deus, não tendo em conta os tempos do quê? Da ignorância. O que significa isso? A pessoa não tinha entendimento, né? Eu mesmo, quando era criança,
as minhas tias pro terreiro, eu ia junto, eu achava bonito. Por quê? Eu não tinha entendimento. Eu achava legal, né? As pessoas tinham imagem de santo, e eu, uau, que lindo. Eu achava a coisa mais linda. Entendeu? O que quer dizer isso? Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Aí eu crio imagens, né? Eu crio imagens, cada um tem sua fé, né? Só que um belo dia eu fui ler. Oxi, como foi? Deu um estalo na minha mente. Porque eu achava muito lindo a adoração de imagem, de veneração, né? Aí um dia eu estava lendo a Bíblia. Não farás imagem de escultura, nem em semelhança a alguém que há no céu, na terra, nem embaixo da terra. Foi como se desse um estalo na minha mente assim, ó. Falei, meu Deus, o que eu estava fazendo? Então, a Bíblia fala que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, né? Não leva em conta. Agora, a partir do momento que você tem o conhecimento e você ou eu praticamos, aí é outros 500, não é verdade? Aí é outra coisa. Fazer conscientemente, aí já não é mais pecado, já se torna às vezes até iniquidade, né? Porque é pior do que pecado ainda, é mais grave, entendeu? Então, a Bíblia fala que Deus não leva em conta. Uma coisa é você fazer conscientemente, outra você às vezes não tem entendimento de que aquilo é errado. Amém? Eu vou para o 3 agora. Tópico 3. Verdades importantes sobre o arrependimento. Existem algumas verdades fundamentais para o arrependimento, para que o arrependimento produza mudanças significativas na vida do pecador. Com base em Atos 3,19, Coríntios, o arrependimento genuíno envolve reconhecer. A primeira coisa que nós fazemos é reconhecer o pecado. Segundo, confessá-lo. Terceiro, abandonar as práticas contrárias à sua vontade, buscando a viver em obediência. Porque a Bíblia fala assim, todo aquele que confessa, né? Você viu que ofendeu alguém, magoou alguém, a Bíblia fala que você confessa e o quê? E deixa. O que acontece? Alcança a misericórdia, ou seja, alcança o perdão de Deus, né? E às vezes nós não queremos abandonar. É os famosos pecadinhos de estimação, né? Nós abandonamos pecados grandes, mas às vezes os pequenininhos é aqueles que às vezes podem nos complicar diante de Deus, não é? Então nós temos que tomar cuidado com isso também, né? Remorso não é arrependimento. Alguém sabe me citar um grande exemplo na Bíblia de uma pessoa que teve, eu até falei, acho que foi com o Billy, teve remorso e o outro arrependimento verdadeiro? Alguém pode me dar um exemplo de cada? Alguém pode me dar um exemplo de uma pessoa que se arrependeu na Bíblia de verdade e foi perdoado, e outro que a Bíblia disse também se arrependeu, mas lá no original não é arrependimento, é outra palavra. Está falando ali de Pedro e de quem? Judas. Alguém sabe a diferença de Judas para Pedro? Quer falar, pastor? O pastor olhou com o bigode ali, eu fiquei até... Pode falar, pastor. Eu estava lembrando da história de Josafá. Josafá com Acabe. Chamado para poder guerrear. E Deus fala, e ele pede a prova de Deus, Deus fala, Deus mostra, mesmo assim ele vai, né? Mesmo assim ele vai. Aí um deles morre, aí o outro volta arrependido, né? Volta arrependido por ser regado. E aí o que Deus faz? Arrependido, Deus vai lá, restaura de novo, levanta de novo, só que o outro morreu. E eles eram reis de Israel. Judá e de Israel, né? É verdade, não estava lembrando desse. O ladrão da cruz também se arrependeu. Com certeza. E tinha dois, né? É interessante, eu nunca tinha... Caramba, é verdade, nunca prestei atenção. Geralmente na minha mente vem Judas e Pedro, a diferença. Por exemplo, Pedro, vou falar primeiro de Judas. Por que Judas, infelizmente, aconteceu a tragédia na vida dele? Porque lá no original ele fala que ele se arrependeu. Só que lá no original, se você for estudar, lá está falando de remorso. Não foi arrependimento verdadeiro. Se ele tivesse arrependido, ele tinha sido salvo sim ou não? Sido restaurado sim ou não? E Pedro? Pedro se arrependeu de verdade. Tanto que foi depois um dos pais da igreja, né? Era o cara, né? Entre aspas, né?
O Papa Pedro. Então, Judas, ele ali no momento lá de loucura, ele não teve o arrependimento genuíno. Ele ficou desesperado tudo, mas infelizmente ele não se arrependeu de verdade. E por isso que infelizmente, né, ele perdeu a chance dele. Era para ter sido um... Pedro, tem uma passagem que eu fico inculcado. Pedro, em Atos 1 e 2, Pedro se reuniu com o povo, né? E Pedro fala bem assim, ó, a gente tem que escolher mais um para fazer parte dos 12. Tem que ser alguém que teve desde o batismo de Jesus até ver Jesus subindo para o céu. Porque Judas, ele fala uma palavra que ele fala, Judas teve o que mereceu e foi para o lugar que ele merece. Eu não sei se é a revelação que Judas foi para o inferno, não sei, mas tem uma passagem, depois quem gosta de ler a Bíblia, Já vi. presta atenção nessa passagem, fala assim, Judas foi para o lugar que ele mereceu. Eu fico arrepiado pensar nisso. Depois de ter traído Jesus, remorso não é arrependimento. Depois de ter traído Jesus e vê-lo condenado à morte, Judas se arrependeu, ou seja, ficou entristecido e tudo, do que fez, jogou as 30 moedas de prata que recebera pela traição no templo. Porém, em vez de buscar perdão, uma segunda chance, ele atentou contra a própria vida. O final de Judas foi muito trágico. Por que cometeu esse ato se a palavra de Deus diz que ele se arrependeu? É o que nós falamos agora há pouco, né? A palavra grega usada para descrever arrependimento de Judas é metamelomai, ou seja, que no sentido de dor ou pesar, mas não necessariamente mudança. É no sentido de remorso. Ele teve dor, ele ficou desesperado, mas é diferente, né? Não foi o arrependimento verdadeiro. O remorso leva o pecador a buscar punição pelos seus atos, enquanto o arrependimento genuíno leva o pecador aos pés do Salvador. Quando é remorso, o remorso ele nos afasta de Deus. Já o arrependimento ele nos aproxima de Deus. Essa é a diferença do remorso para o arrependimento. Arrependimento, conforme normalmente usado no Novo Testamento, significa entristecer-se depois, sendo utilizado por apenas 5 vezes no Novo Testamento. A ênfase dessa palavra é remorso por Judas. Judas se arrependeu, é metamelomai, e ainda assim caminhou para a morte, ao passo que Pedro experimentou a metanoia. A mente dele foi transformada, né? É o que nós estávamos falando lá no comecinho de tudo. A mente dele, e ele foi transformado, porque ele se arrependeu de verdade, né? Experimentou a tristeza ao passo que Pedro experimentou a tristeza segundo o que Deus produz, a metanoia. O arrependimento bíblico é conversão concreta, confissão, frutos dignos. Em suma, remorso sente, a pessoa que só sente, né, o remorso. Já o arrependimento, ele muda. Foi o que aconteceu, né? Judas sentiu e tudo, entristeceu, jogou a moeda, não quis mais, mas, felizmente... Tem outro exemplo. Isso é um dos problemas da hipergraça hoje. A hipergraça mais ela tem feito com os cristãos é produzida remorso, né? A pessoa pouco se arrepende e sente muito remorso. Só que continua praticando. Aí a gente nota, vem para a igreja, chora, desaba no choro, mas na segunda volta às velhas práticas. É o problema da hipergraça hoje. E é isso mesmo. E quem é a pessoa que nos leva ao arrependimento? Ao arrependimento? Sim, quem é a pessoa em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Quem é que nos leva ao arrependimento? Espírito Santo. E a Bíblia fala que a tristeza, segundo Deus, segundo o Espírito Santo, nos leva ao arrependimento. É só Ele. Só Ele que faz isso com a gente. Se não for Ele, nós estamos perdidos. Sem o Espírito Santo, a igreja está perdida. Literalmente. Amém? O Espírito Santo nos leva ao arrependimento. A responsabilidade do pecador arrependido. 3.3. Para vencer o pecado é necessário arrependimento, que deve ser acompanhado de uma nova maneira de viver, na qual o pecado não encontra mais espaço. João Batista chama isso de produzir frutos de arrependimento. Dessa maneira, a responsabilidade de quem se arrepende genuinamente é, após experimentar a graça divina, o favor de Deus, incorporar a oração e o estudo da palavra. Por isso que nós estamos aqui hoje. Mesmo às vezes eu queria estar dormindo, descansando, pastor. Mas, por quê? Nós precisamos da palavra de Deus e estar junto.
Tudo faz parte. Oração, comunhão. Isso aqui é um momento. A irmã está dormindo tudo, mas é um momento de comunhão. É bichinho. Graças a Deus, ele está aqui apoiando. Gente, eu estou resumindo, tá? Eu ensinei que o Espírito Santo age no coração do pecador para que haja arrependimento e salvação, mas cabe ao pecador arrependido fazer a sua parte. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte, sim ou não? Que é buscar a Deus, orar, confessar, perdoar, né? Quem às vezes nos magoa, nos machuca, né? Conclusão: Deus nos salva pela graça em Cristo, e o Espírito Santo, por meio da palavra, desperta a fé e arrependimento como resposta. Esse arrependimento não é só remorso, ele muda a mente, né? A nossa mente é transformada. Aquela metanoia lá de Romanos capítulo 12, versículo 2. E arrependimento como resposta. Esse arrependimento não é só remorso, ele muda a mente, o caminho e produz frutos. Após a conversão, permanece na santificação, mortificando o pecado e cultivando obediência. Assim, toda a glória é de Deus, que inicia, sustenta e aperfeiçoa a nossa vida em Cristo, fruto do arrependimento genuíno. Ou seja, quando nós somos transformados verdadeiramente, nós permanecemos, né? Mesmo no momento de luta, de tristeza que nós passamos, né? Mas nós estamos aí. Tudo porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então quem nos sustenta é o Espírito de Jesus, né? Não estou finalizando não, tá? Agora eu vou aqui para a lição 11. Assim, resumo é mais, né, complicado porque tem que resumir, né? Mas vai dar certo. Os irmãos estão entendendo? Não dorme não. Deixa só a Heloísa dormindo. O culto, a importância para uma vida cristã edificada. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, e assim, de homens como mulheres e de todos os entendidos para ouvirem. Verdade aplicada: devemos nos esforçar e encorajar para não deixar de nos reunir como igreja, para a edificação e crescimento do corpo de Cristo. Fala alguma coisa, pastor? Eu deixei essa lição para quarta. Para quarta? Então tá bom demais. Não, eu estava vendo, porque ela vai ser muito bom para quarta. Então tá bom, amém, é de Deus. Então, já que... Só tem que vir para... Eu falei igual o cara lá. O resumo foi tão bom que deu para entender a lição toda em pouco tempo. Eu vou falar, é porque eu sou um ovelhinho obediente, vou obedecer. Vai nessa, achei que foi bom. Será que você está insistindo muito? É igual o cara lá. Você quer um atestado de 15 dias? Não queria não, mas... Pastor, hora aqui pra gente estar finalizando aqui. E os irmãos que não lanchou, tem lanche lá ainda, tá? Se você soubesse, não tinha sido tão rápido. O pastor falou agora. Moça. Amém? Agradeço-me rica oportunidade, em nome de Jesus. Tem que... Depois nós lemos isso aqui. Meus irmãos, Pai do Senhor. A paz do Senhor. Rapaz.